Boa tarde a todos. Vamos dar início à nossa aula de desenho mecânico. Hoje, dia 12 de maio, terça-feira, aula do horário EF tarde, dos cursos, Engenharia Mecânica, Produção e Controle de Automação, Universidade de Fortaleza. Hoje, nosso assunto, nós vamos dar continuidade sobre alguns componentes e elementos de máquina que são muito presentes dentro das montagens, dentro dos mecanismos e sistemas que fazem parte das nossas atividades dentro da disciplina de desenho mecânico. Tá? Hoje, as aulas anteriores, a gente veio falando aí, de elementos de fixação, elementos de apoio, elementos de fixação, móveis e permanentes, os parafusos e assim por diante. Elementos de apoio, os mancais. Falamos sobre eixo, aula passada, eixo e chaveta. Essa aula nós vamos falar sobre acoplamentos e molas. O acoplamento é um elemento que trabalha em parceria com os eixos. Nós vamos entender aí já durante o desenvolvimento da aula. Para quem não sabe o que é um acoplamento, fique tranquilo, a gente vai explicar. E vamos falar das molas. Molas, provavelmente muitos de vocês já tiveram uma vivência aí, já tem noção do que é uma mola, mas nós vamos ver algumas características mais técnicas, um detalhamento mais técnico. Lembrando que aqui nessa disciplina, em desenho mecânico, nosso intuito não é dimensionar, é apenas falar algumas características essas construtivas, a fim de detalhamento dentro do desenho técnico. Ou seja, quando eu vou fazer algum projeto, algum desenvolvimento, onde eu me deparo com um componente desse, e eu preciso fazer a expressão dele dentro do meu desenho técnico, quais são os pontos importantes, quais são as características, quais são o que tem que ser levado em consideração para o correto detalhamento e aplicação dentro do desenho, ok? Vamos lá? Então, primeiramente, desses dois assuntos, nós vamos começar falando sobre os acoplamentos. Tranquilo? Acoplamento é um elemento de máquina, tá? Transmite momento de rotação segundo o princípio de forma e do atrito, ou seja, é um conjunto mecânico empregado para transmitir movimento torsional ou de rotação entre eixos ou eixos árvore, A gente lembra aquela passada, a gente falou sobre eixos. Eixo simples é propriamente aquele eixo que não transmite potência, o eixo de apoio, e eixo árvore, ou árvore, como eles chamam, a gente chama, é aquele que transmite potência. O acoplamento, pessoal, nada mais é do que um elemento mecânico responsável pela união dos eixos. Como assim união dos eixos? Eu coloquei um exemplozinho bem básico aqui embaixo, bem simples, talvez vocês entendam, porque já devem ter vivenciado, pelo menos escutado essa expressão, Alguém falar assim, precisa ligar a bomba d'água, liga a bomba d'água para encher a caixa, por exemplo. Conjunto de bomba de água lá, a bomba d'água, ela precisa ter um motor de acionamento, ou seja, nós temos um motor lá que aciona ela, aqui no caso seria um motor elétrico, e temos a nossa bomba. O motor ele tem uma saída de um eixo e a bomba tem um eixo também de entrada. Eu preciso fazer a ligação desses elementos. Como assim a ligação? Eu tenho que fazer com que o movimento de rotação e potência contido no eixo do motor seja transmitido para o eixo da bomba. Parece simples, mas isso muitas vezes é um dos elementos fundamentais para que o conjunto trabalhe de forma correta, satisfatória, com segurança e tenha um rendimento satisfatório também, vamos dizer assim. Ou seja, quem faz esse meio de campo, quem faz essa ligação é o acoplamento. Então, ele está representado aqui justamente entre a bomba e o motor. Ok? Emprega-se o acoplamento quando deseja se transmitir momento ou movimento de rotação, ou seja, uma força, uma potência, de um eixo a outro de uma máquina situados, alinhados axialmente entre si. Ok? Ou seja, ele é um elemento de ligação entre os eixos. Por que usar um acoplamento, de modo geral? Tá? Aqui são algumas características que os acoplamentos trazem para dentro do conjunto mecânico montado. Primeiramente, a grande função deles é o quê? Unir eixos. Então, eu tenho dois eixos distintos, eu preciso fazer a união deles. O acoplamento é um dos elementos responsáveis por essa união. A gente fala aqui, absorver choques, reduzir vibrações, estão muito associados. Quando a gente fala absorver choque, choque não é choque elétrico. É o que? É um solavanco, é um travamento,
é um pico de torque, ou seja, é um momento torsional fora do comum, né, como se fosse um choque, um solavanco, um travamento do eixo. Então, esse solavanco ou essa vibração, né, que está acontecendo na nossa máquina, para ela não ser transmitida para o motor, você tem acoplamentos que fazem o amortecimento desse caso, né, desse sistema. Ou seja, ele absorve essa energia e não transmite ao longo do sistema. Compensar desalinhamento entre os eixos. Isso é uma coisa interessante, a gente vai falar muito sobre isso agora na nossa aula. Esse compensamento de desalinhamento, ele está associado muitas vezes, não só na montagem. A montagem, muitas vezes, o cara ele pode não ter consciência ou não conseguir fazer o correto alinhamento dos eixos, né? Esses eixos eles podem apresentar um afastamento axial, no mesmo plano, né, de angulação, ou angular. Tá? Ou seja, se você tem eixos que não estão corretamente alinhados, você precisa de um elemento que faça a compensação. O acoplamento é um desses elementos. Transmitir potência, transmitir torque. Ele pega o torque de um e transmite ao outro. Não forçar os rolamentos dos motores ou mancais. Olha que interessante. Quando a gente fala aqui de choque, vibração, desalinhamento, o que acontece numa montagem? Nós temos lá o nosso motor elétrico, por exemplo, ele tem uma carcaça e dentro dele tem um eixo, que é o elemento móvel, né, que gira, rotação, elemento móvel da nossa montagem. Entre eles, eu tenho que ter um elemento que faz esse elo de ligação, ou seja, do estático, da parte estática para a parte dinâmica, que é o acoplamento, ou mancal. O mancal é conjunto mancal-rolamento. O que acontece? Se eu tenho o meu eixo lá girando e eu coloco algum esforço nele, totalmente fora, lembra que a gente falava dos esforços radial e axial dentro dos eixos? Se eu coloco um esforço lá no meu eixo e que está não de acordo com as características dele, ou mesmo que esteja, com o tempo, essa força vai fazer com que se desgaste o elemento de apoio, o mancal. Isso pode ser decorrente do quê? Um desalinhamento dos eixos, né? Uma vibração, um solavanco, né? Um travamento. Para evitar isso, eu trabalho em conjunto com os acoplamentos, ou seja, ele vai minimizar essa ação, ou seja, vai minimizar a ação em cima dos mancais. Eles vão sofrer menos, consequentemente, não forçar os mancais dos rolamentos. Permitir a manutenção do eixo motriz e do eixo movido individualmente. Ou seja, eu tirando o acoplamento, eles estão separados fisicamente. Então, eu consigo mexer individualmente em cada um. Absorver dilatações dos eixos e do sistema. Isso é uma coisa muito interessante, muita gente não leva em conta. Muitas vezes o pessoal vai fazer a montagem, você tem uma máquina, e essa máquina tem um eixo de saída, que vai ter que entrar a potência para aquele eixo, e eu tenho um motor elétrico que vai transmitir a potência. Eles fazem a montagem muito próximo entre os eixos. Não levam em consideração a dilatação axial. E aí você coloca lá esses eixos muito próximos, o cara faz uma montagem, conforme ele está trabalhando, ou o ambiente, ou o dia, a temperatura ambiente, esse eixo, esse sistema, ele pode sofrer uma dilatação. Como assim dilatação? Ele expandir. Quando ele expande, se eu não tiver uma folga entre os eixos, eles vão bater. E quando bater, eles vão parar? Não. Eles vão flexionar, flambar. Eles vão ter que dilatar para alguma direção. Esse dilatação vai gerar o quê? Esforços não necessários em cima dos seus eixos. Ou seja, se você tiver um mancal lá trabalhando apoiar esses eixos, quem vai sofrer são os mancais. Se eu colocar um acoplamento que permita a correção axial, isso vai proteger os meus apoios, os meus mancais. Consequentemente, é uma das funções também do acoplamento. Ok? Pessoal, só lembrando, são várias informações, qualquer dúvida, só chamar aqui no grupo, tem nosso grupo do WhatsApp, tem ali a ferramenta Chamar na Aula, que não deixe sua dúvida passar. Sempre vamos conversando, ok? Esse vídeo, ele mostra para vocês a aplicação, só um instante, dos mancais dentro da indústria. Eu trouxe um exemplo aqui de uma siderúrgica, similar à que a gente tem aqui no nosso porto do PCM, tá? Então, ele vai mostrar alguns setores da empresa, onde mostra o emprego de acoplamentos. Mas pensem assim, toda parte que você tiver um motor, e esse motor tiver que acionar um sistema, ele está trabalhando em conjunto com um acoplamento, tá? Então, por exemplo, nosso caso aqui, chega lá o minério ou o carvão, né?
ele tem que ser transportado pela esteira. Quando ele é transportado pela esteira, quem impulsiona essa esteira é um motor elétrico. Ó. Temos aqui um motor elétrico, uma caixa de redução ou uma caixa variadora de velocidade e as ligações entre eles. Quem são? São os acoplamentos. Então, esse primeiro elemento laranja aqui, o laranja é uma proteção, mas entre o eixo do motor e o eixo da caixa de variação de velocidade ou a caixa de redução, nós temos um acoplamento de torque, ou seja, um acoplamento conversor de torque. Tá? Da saída da caixa de redução para o eixo aqui, ó, do tambor que movimenta a esteira, nós temos um outro mancal, ou desculpa, um outro acoplamento que faz a ligação entre esses dois eixos. Ou seja, ele tem uma característica de unir os eixos e transmitir a potência do sistema. Tá? Esse aí seria um exemplo. Vamos lá, continuando no vídeo. São vários setores. Às vezes, pessoal, a empresa tem centenas ou milhares de motores, todos eles estão ligados a um sistema. Temos aqui, ó, tipo um soprador, um transportador pneumático de ar, né? Aonde leva o material e ele cai aqui nessa rosca ou nesse mexedor. Ele aqui também, ó, o acionamento dele é feito por um motor elétrico, unindo ele ao eixo aqui, ó, da transmissão através ou por meio do acoplamento. Nós temos aqui, ó, um acoplamento que está protegido, mas ele faz a ligação entre os sistemas. Se a gente tira essa proteção, ó, a gente consegue ver ali dentro, ó, o nosso acoplamento. Ou seja, ele é responsável por transmitir toda a potência do eixo do motor ao eixo do sistema. Ou seja, da parte motora para a parte movida. Tá? Temos o queimador, temos diversas áreas. Então, por exemplo, aí, ó, nós temos a parte do queimador onde é jogado para dentro o ar, né? Tem que insuflar lá para queima. Você olha aqui, ó, o que nós temos aqui? Um ventilador. Entre eles, nós temos o quê? Nosso acionamento, nosso motor, o acoplamento que faz a ligação entre os eixos para transmitir o movimento de um lado ao outro. Vocês vão ver laranja, porque como eles estão expostos tecnicamente ao ambiente, existe essa proteção neles, né? Aqui é um monte de bombas de vácuo, geralmente. Temos aqui a parte de motorização, né? E aqui temos já um outro modelo de acoplamento que faz a ligação entre o eixo do motor ao eixo das bombas, que é interessante. Nós temos aqui as torres de refrigeração, né? Torres de trocador de calor, né? Aí, olha que legal. Nós temos os ventiladores. Esses ventiladores são acionados por este motor elétrico, tá? Ou seja, quem faz a transmissão lá até o ventilador, do motor para o ventilador a potência, é a meio de um acoplamento, tá? E ele também faz o serviço de afastamento ali do sistema, um eixo cardan, que a gente chama. Por que isso? Se o motor tivesse alojado ou montado aqui próximo à saída da ventilação, poderia o quê? Ele ia atrapalhar o fluxo de ar. Então, ele está afastado, o acoplamento ajuda nesse afastamento e faz a união do eixo do motor ao eixo da caixa variadora de velocidade ou caixa angular, porque ela só muda o sentido de giro aqui da hélice, dos eixos dos motores para acionar a hélice. Ou seja, quando você olha uma indústria, são vários motores, várias situações, vários posicionamentos que você necessita, ou mecanismos, do acionamento, da transmissão da potência de um eixo para outro. E aí entra os acoplamentos para nos ajudar nesse segmento. Tá? Quando falamos de acoplamento, falamos sobre o quê? Acoplamentos mecânicos, eles são classificados em duas categorias. Primeiramente, os permanentes e os acoplamentos móveis. Tá? Existem as classificações de cada um, já a gente vai falar deles. Quando a gente fala dos permanentes, dentro dos permanentes existem os rígidos e os flexíveis. Também são classificações distintas. Entre permanentes e móveis, dentro dos móveis, nós temos quem? Os comandáveis e não comandáveis. Então, nós vamos discutir todos esses acoplamentos agora, para vocês entenderem as diferenças, características e o porquê de cada um. Conforme vai ter a explicação, vocês vão vendo que eles são aplicados em situações bem específicas e que você vai ter a noção de que realmente ele faz a diferença naquele ponto. Tá? Primeiramente, vamos falar sobre os acoplamentos permanentes. Tá? O que denomina
ou classificam o acoplamento como permanente. São aqueles que atuam continuamente para conectar eixos durante o funcionamento da máquina ou equipamento e não existe a necessidade de haver a desconexão. Ela só ocorre quando você vai fazer uma desmontagem ou uma manutenção. Ou seja, o permanente é aquele que você monta ali e ele fica ali sempre conectado. Tá? O motor pode parar, o eixo para, volta a funcionar tranquilo, mas eu não tenho a desunião dos eixos, eles estão permanentemente ligados. Dentre os acoplamentos permanentes, nós classificamos ele como rígidos ou fixos e os flexíveis. São características específicas. Vamos falar primeiramente dos rígidos, né? Quando a gente fala dos rígidos, a gente fala o quê? São acoplamentos fixos, devem ser precisamente alinhados, pois eles não conseguem compensar eventuais desalinhamentos. Eles são rígidos. Então, ou seja, não possuem qualquer flexibilidade, são torsionalmente rígidos. O que é torsionalmente rígidos? A partir do momento que o seu eixo gira, o eixo motor gira, o movido vai girar instantaneamente. Não existe uma defasagem, um delay entre eles. Não absorvem choques ou vibrações, eles são rígidos, ou seja, ele propaga todo o solavanco, todo o choque, toda a vibração. Não admitem desalinhamentos, nem radial, nem axial e nem angular. Então, por exemplo, aqui tem uma imagem que facilita essa nossa compreensão. O correto dos acoplamentos permanentes fixos ou rígidos é o correto alinhamento entre os eixos. Eu tenho que ter cuidado com esse alinhamento. Caso contrário, se eu tenho aqui um desalinhamento radial, ou angular, ele não faz a compensação. O acoplamento rígido não é recomendado para esses casos. Tá? Entre os acoplamentos rígidos, permanentes rígidos, o primeiro deles é o de flange. Muito comum na indústria, muito utilizado. Tá? Quais são as características dele? Ele é adequado para a transmissão de potência elevada, mas em baixa velocidade. Ele não atinge altas rotações. Por quê? Por causa da sua forma construtiva. Ele nada mais é do que um cubo com uma flange. Nesta flange, ele faz a união para o outro lado, a outra flange, por meio de parafusos. Então, são 4 parafusos, ó, que a gente pode ver. Tá? E aí, como eu faço? Eu tenho 2 flanges, pela vista em porte, a gente pode ver, ó, nós temos nossos 2 eixos, ele denomina aqui como árvore, que é eixo de potência. Temos as 2 flanges e elas são unidas pelos elementos de fixação móvel, parafuso porca ali, né? Ó. Por que alta potência? Ele tem uma robustez, mas por que baixa velocidade? Pela geometria, tamanho dos parafusos e posicionamento, ele não tem, digamos assim, um balanceamento muito preciso. Consequentemente, o que pode acontecer? Em alta velocidade, ele começa a vibrar. Mas se eu quiser transmitir alta potência na velocidade, calma que nós vamos chegar em outros modelos. Luva de compressão ou de aperto. Né? Então, um acoplamento permanente rígido, o denominado de luva, tá? Ele nada mais é que um corpo único, tá? Dotado de um rasgo interno cilíndrico, né? Um rebaixo interno, que passa de um lado ao outro, e eu tenho esses rasgos aqui que permitem a flexibilidade do mesmo. Então, você insere seu eixo em um lado, o eixo do motor do outro, ou movido, o motor imovido, você insere os 2 nele e faz o aperto por meio desses parafusos. Quando você aperta os parafusos, ele morde o eixo, né? Ele fecha a seção e faz o travamento. Posso ter ele com elementos de ajuda como chavetas ou apenas pela compressão. Tem aplicações específicas, tá? Não são de alta potência, transmitem geralmente movimento preciso, limitam às vezes o torque até pelo deslizamento e são fáceis de desmontar e montar. Não requerem tanto acabamento, tanta mão de obra ou qualificação para sua aplicação e utilização. Discos ou pratos, acoplamento permanente, rígido de disco. Pessoal, ele parece muito com o de flange, só que a característica distinta dele de flange é a forma construtiva, ou seja, esse é o modelo que transmite alta potência em altas velocidades. Por quê? Ele tem a flange dele aqui menor e a potência de ligação ou elemento de ligação distribuído em mais parafusos.
equidistantes distribuídos ao longo ou ao redor do eixo. Consequentemente, você consegue um melhor balanceamento desse sistema. Tá? São parafusos menores, por isso a maior quantidade. Mesmo esquema que a gente mostrou anterior, são flanges distintas, ligando eixos distintos, unidos por meio dos parafusos. Então, quando você faz essa união, você faz a ligação rígida, né? Permanente rígida ali, transmite o movimento instantaneamente, e por ter uma massa concentrada, né, um diâmetro menor em função de flange, ele consegue velocidades mais elevadas. Okay? Esses são os acoplamentos rígidos. Saindo dos rígidos, entrando nos flexíveis, como se classificam esses flexíveis? São aqueles utilizados para suavizar a transmissão de movimento, né, de forma o movimento quando ele é brusco, ou onde o alinhamento não é perfeito. O acoplamento flexível consiste geralmente em 2 cubos, projetado que ambos se liguem por meio de um elemento intermediário, e esse elemento intermediário ele é ou flexível ou flutuante. Vou explicar isso para vocês. Mas por que um elemento flexível, um acoplamento flexível? Justamente por causa dessa classificação aqui, ó, dos desalinhamentos. Então, nosso desalinhamento pode ser axial, ou seja, os eixos eles se afastam, se aproximam durante o trabalho. Posso ter um desvio radial, ou seja, eles saem do mesmo plano durante o trabalho ou eles são montados em planos distintos. Ou um pequeno desalinhamento angular. Eles fazem uma angulação entre eles. Logicamente, isso pode ser evitado, mas pode acontecer. Então, ou seja, tem o acoplamento ali presente para que ele faça a absorção dessa necessidade, ou seja, ele faz a correção desse desalinhamento e evitando assim que todo esse esforço em cima desse desalinhamento não se propague para os elementos de apoio, ou seja, os mancais, os rolamentos, né? Porque são elementos rígidos. Então, ou seja, ele vai trabalhar esforçando ali o elemento de apoio. Dentre os acoplamentos permanentes flexíveis, o primeiro deles é o pino elástico, pino de elástico. Muito interessante, é muito utilizado na indústria. Tá? São 2 flanges similares, ela tem as cavidades, aqui a gente chama de macho e fêmea, né? Então ela tem os pinos e os orifícios. Qual que é a diferença? Quando você encaixa ele, os pinos, um encaixa dentro do outro, então esse pino macho encaixa no orifício fêmea aqui de um do outro, né? Que é como se eles estivessem montados, você vê que eles são defasados, né? O macho e fêmea, tá? E esse pino, ele tem um revestimento de borracha, um revestimento elástico. Consequentemente, o quê? Fisicamente, eles transmitem movimento, mas qualquer vibração ou pequeno desalinhamento, ele é absorvido pelos pinos de borracha. Ou seja, ele trabalha permitindo uma certa flexibilidade dentro do trabalho. Não é o mais flexível de todos, mas essas borrachas são necessárias para o quê? Absorver vibração, desalinhamento, o solavanco. Ele suaviza a transmissão, seja do lado do motor para o lado da máquina. Tá? Outro ponto interessante que eu queria aqui mostrar para vocês, esse exemplo aqui, ele mostra bem isso. Quando vocês olham o seu acoplamento, a gente falou até o momento, mostrou até umas vistas em cortes aqui, ó. O acoplamento sempre trabalha internamente com o eixo, né? O eixo, ele entra no acoplamento. Mas esse acoplamento ele é maciço. Pessoal, quando você compra um acoplamento, geralmente ele vem dessa forma, com a carcaça dele, o eixo dele maciço, fechado. Por quê? Para você fazer a correta adaptação ao seu eixo. Você vai usiná-lo, remover material, a fim de ter a geometria de encaixe correta no seu eixo. Então, ou seja, dessa forma, você pode trabalhar um único produto, atingir diversas geometrias de eixo, dimensões. Logicamente, tem as potências máximas transmitidas, né? Então ele tem um tamanho de tolerância. E aí você usina ali para o encaixe. Meu encaixe é por ranhura, meu encaixe é por estria, meu encaixe é por chaveta, meu encaixe é por interferência. Ou seja, dependendo do tipo de encaixe, você vai usinar o centro aqui, né, ó, deste acoplamento, a fim de encaixar no seu eixo corretamente. Ok? Por isso que eles vêm maciços. Acoplamento permanente flexível de elástico. Ele é muito similar ao anterior, só que as garras são de aço. Então, se você olhar ele, os 2 lados são similares. Pelo vão que existe entre elas e pela espessura da garra, você vê que existe uma folga entre elas.
Essa folga ela é preenchida por esse elemento flexível, né? Ó, que a gente chama de gaiola aqui, ó, né? Um lado, por vez, são de borracha, né? São introduzidas aberturas, ou seja, você coloca aqui esse elemento de borracha flexível. Então, por exemplo, ó, essa garra encaixa aqui, essa aqui encaixa desse lado, essa aqui encaixa do outro. Elas são defasadas, preenchidas essas regiões de espaçamento com esse elemento flexível, e aí ele faz a mesma suavização da transmissão de potência. Qualquer vibração, choque, o solvão que você tem desse lado, vai ser absorvido em parte por essa borracha e não vai se propagar ao longo do outro eixo. Tá? Ou seja, você suaviza a sua transmissão. Ele tem uma certa flexibilidade. E dentre os flexíveis, por último, nós temos o flexível de elástico perflex ou de pneu. Pessoal, esse aqui é um dos mais abrangentes que existem, em compensação também é um dos mais caros. Tá? Como que ele funciona? São duas flanges, tá? Uma em cada eixo, você faz a montagem, e elas são unidas por um elemento flexível, geralmente um elemento de borracha entre eles. Esse elemento flexível, ele permite a correção de diversos tipos de desalinhamentos e mudanças durante a transmissão. Mudança como? O eixo dilatou axialmente, teve uma mudança de plano, teve uma angulação, ele faz essa compensação. Ou seja, ele é altamente flexível, mas também ele tem um valor agregado ou um custo mais elevado quando você faz a aquisição dele. Tá? Então, a característica dele é justamente essa ligação pelo elemento de borracha. E aqui temos o acoplamento flexível elástico com fita de aço. Opa! Geralmente é um acoplamento que permite uma certa flexibilidade, ela não é tão alta, podemos ver aqui, ó, nas montagens, né, ó, angular, radial, né, ó, e axial, né? Ou seja, são pequenos desalinhamentos que ele faz a correção e ele trabalha com a transmissão de altas potências e altas rotações também. Por isso que ele é muito utilizado. Aquele vídeo que a gente viu lá da siderúrgica, muita da maioria deles era esse tipo de acoplamento. Tá? Para vocês entenderem um pouquinho esse acoplamento, coloquei um videozinho aqui, ó. Talvez na apresentação aí ele possa aparecer um pouco pulsado, mas depois que vocês assistirem a gravação da aula, vocês vão ver ele na íntegra. Vocês vão ver como que ele funciona, como seria o correto funcionamento e montagem dele. Esse vídeo vai mostrar a montagem dele. Então, se você observar, o operador aí ele tem dois eixos distintos, ele vai transmitir o movimento de um eixo para o outro, através dos acoplamentos, esses elementos aqui de baixo. Então, ele tem ó, as dois cubos, a gaiola a fita elástica, a proteção, os anéis de vedação e os parafusos de fixação. Então, como ele vai fazer essa montagem? Pessoal, é ilustrativo essa montagem, tá? Não tem chaveta nem nada. Ele vai usar apenas um parafuso de pressão para travar. Então, ó, ele fala do dimensional. Primeira coisa que ele faz é colocar as vedações, porque não tem como colocar depois de montado. Tem que colocar as duas vedações primeiro. Ele faz o posicionamento dos cubos, né? Um lado e o outro, e faz a fixação deles aí, ó, por meio de um parafuso de pressão. Então, ele montou aí os dois cubos, tá? Quando ele faz essa montagem, ele vai fazer a aproximação dos eixos, né? Logicamente, essa aproximação não é aleatória. Existe um elemento, um gabarito, geralmente eles mandam essas tabelas, que existem as tolerâncias dimensionais de afastamento, tá? De desalinhamento e de correção de ângulo. Então, você faz todas as medições para ver se sua montagem está dentro das tolerâncias. Se não estiver, seu acoplamento não vai desenvolver um trabalho satisfatório. Então, geralmente, a gente tem essa reguinha aí para trabalhar e fazer as medições de espaçamento, de largura, de alinhamento. Você vê que ele faz em pontos distintos, né? Ele gira uma angulação e faz uma nova leitura, ou seja, ele vê em diversos pontos. Aí são as tabelas de paralelismo, né? Ó, desalinhamento paralelo. O offset máximo, né? Ó, ponto 15 milímetros ali, ó, menos de 1 milímetro, né? O angular aqui, ó, tá? Esse acoplamento, ele trabalha lubrificado, por isso ele tem uma proteção. Então, ele está fazendo a lubrificação aí dos dois cubos. Depois, ele vai encaixar aqui, ó, a fita de aço, tá? Ó, que ela encaixa justamente naqueles orifícios que tinham dentro do cubo, ó, corretamente.
Aí ele fez o encaixe. Você vê que ela tem uma flexibilidade ali dentro, né, que permite. Eles pedem para fazer uma lubrificação posterior também. Por que essa lubrificação, pessoal? Porque qualquer movimento que faça durante a rotação, essa fita de aço que vai se mover, para não se desgastar nas outras peças, existe uma lubrificação entre elas. Aí a vedação colocada, e ele vai colocar as tampas, que apenas fecha o mancal, desculpa, o acoplamento, a fim de proteção. Então ele colocou aí a proteção, ó, vai colocar os parafusos, né, que faz a ligação. Ele fala aí questão de potência, torque, né, essas coisas. E ele está fechando o acoplamento. Estou confundindo muito com o mancal. Quando ele fizer e terminar essa montagem, ele tem a ligação rígida, né? Permanente, flexível entre esses dois eixos. Ok? Saindo dos permanentes. Não, ainda nos permanentes, só que não elásticos, né? Nós temos aqui um modelo que fazem compensação de forma radial, axial, angular, só que eles não são elásticos, tá? Eles fazem isso devido à sua forma construtiva, ou seja, eles são torsionalmente rígidos, não existe delay ou defasagem, né, entre o giro, entre os eixos. Em compensação, eles fazem a correção angular, tá? Então nós vamos ver esses modelos aqui. Por exemplo, o primeiro deles aqui, ó, o RAM. Ele não é tão usual na mecânica no dia a dia, mas ele é muito usado em equipamentos de automação e na área médica, equipamentos hospitalares. Tá? Ele tem um elemento flutuante, esse elo aqui no meio, ele se mexe de uma forma que ele garante o desalinhamento dos eixos e transmite a potência ao longo do mesmo. Ou seja, não existe uma defasagem, uma falha. É muito interessante esse funcionamento dele. Ele é um pouco mais caro, mas não é tão empregado no nosso dia a dia. Cardan ou junta universal. Tá? Pessoal, vocês já devem ter visto um acoplamento desse. Já devem ter passado do lado de um caminhão. E quando você olha embaixo dele, você tem um tubo passando nele que gira. Quando o caminhão anda, ele está girando. Ou seja, aquele tubo nada mais é do que um acoplamento tipo cardan. Ele transmite a potência lá do motor e da caixa de marcha para o eixo traseiro, onde tem a tração do carro lá. Ou seja, ele faz a transmissão mecânica de potência, né, entre os eixos. Tá? O cardan, ele trabalha em conjunto com a junta universal, ou cruzeta, que chamam aqui no nosso estado, que é esse elementozinho aqui, ó, que faz a curva. O cardan é o eixo rígido, né, que transmite a potência torsional, e ele pode ter elementos de flexibilidade, mas em questão de axial, porque se eu mudar a altura ou mudar a angulação, pode mudar o comprimento. Então ele pode ter algumas compensações. Tá? Geralmente é axial. Angular quem faz é a cruzeta ou a junta universal. Tá? Terminando os acoplamentos permanentes, nós vamos olhar agora os acoplamentos móveis. O que são acoplamentos móveis? São aqueles empregados para transmitir a conexão, permitir a transmissão de potência, mas com a característica de poderem ser conectados ou desconectados, tá? Sem a necessidade de você ter intervenção de desmontagem. Ou seja, eles têm mecanismos de união e desunião. Transmitem força e potência quando acionados, ou seja, quando eles recebem algum comando. Você então tem que dar um estímulo para ele fazer o acoplamento e transmitir potência. Quando você retira esse estímulo, ele para essa transmissão. Tá? Dentre eles, existem os comandáveis e os não comandáveis. Como assim? Vocês vão entender. Comandável é quando ele recebe ação e intervenção humana. Não comandável é quando ele mecanicamente ele atua ou não. Tá? Acoplamentos comandáveis, né? Ou comutáveis, transmitem força e movimento somente quando acionados. Isto é, obedecem a um comando. Tá? Por exemplo, as embreagens, também chamadas de fricção, né? Fazem a conexão entre árvores, elas têm a árvore motriz comandada e a mesma velocidade angular do conjunto, ou seja, ela transmite a potência, a mesma velocidade ao longo do seu acoplamento e eixos. Tá? Os freios também é um tipo de acoplamento comandável,
mas o trabalho dele, além de não é transmitir potência, é reduzir ou parar o movimento entre os sistemas. O primeiro deles, embreagem, né? Acoplamento móvel, comandável, a embreagem. Pessoal, a embreagem é um elemento muito interessante na indústria, é muito utilizado, não existe somente em carro, tá? A embreagem nada mais é, né, do que um elemento que pode ser acionado ou comandado, que vai permitir ou não a transmissão de potência. Ou seja, ele é um elo de ligação, é um acoplamento, que você pode acoplar e desacoplar a qualquer momento. E assim, ele não precisa estar parado para o acoplamento, tá? Ele pode estar em movimento. Esse aqui, que é de garra, ele precisa estar parado, porque são elementos rígidos, né, físicos, que se sobrepõem. Em giro seria dificilmente eles encaixarem. Mas existem aqueles de prata, a gente vai ver aqui, que ele não precisa parar, ele faz o acoplamento em movimento mesmo. Vamos lá. Dentro dos acoplamentos comandáveis, embreagem de disco. Pessoal, é a mesma que a gente tem no nosso carro. Como aqui é a embreagem de disco? Eu tenho duas flanges, entre elas existe um elemento abrasivo de alto coeficiente de atrito. Esse lado da flange ele se move em cima do meu eixo. Então, quando necessário, por exemplo, quando você pisa no pedal da embreagem, o que acontece? Você afasta essa flange da outra, desunindo os dois, ou seja, não existe mais contato físico entre eles. Pode ocorrer uma variação de velocidade entre eles, sem problema algum. Quando você solta a embreagem, eles voltam a encostar, pode ser por causa da ação da mola. Quando eles encostam, mesmo em movimento, ele começa a transmitir potência de um para o outro. Ou seja, vai ser transmitida potência e ele faz a ligação desses dois eixos. Pode ser o eixo que sai do motor para o eixo que entra na caixa de marcha, por exemplo. Tá? Qual que é a diferença desses dois modelos? É apenas o modelo automotivo, ele geralmente tem um disco, né, de abrasão, e já o industrial ele tem diversos discos, as potências são mais elevadas, são outras características de aplicações. Então aqui é uma embreagem industrial, aqui é uma embreagem automotiva. Embreagem cônica, não é tão comum você ver isso no seu dia a dia, tá? É usado às vezes em carros de competição, mas também é usado muito na indústria. Por quê? Ele trabalha o mesmo princípio, só que não é uma face, não é aqui, né, o disco. Ele tem aqui um cone, onde ele tem uma superfície abrasiva nesse cone, e ele encaixa dentro de outro cone. Ou seja, quando você faz a força de união deles, você gera maior atrito ali nos planos inclinados, fazendo o travamento e assim transmitindo a potência. Se eu quiser comandar ele para ele desacoplar, eu vou acionar alguma coisa que só vai afastar os cones. Ou seja, não vai ter mais ligação mecânica entre eles. Consequentemente, não se transmite potência. Embreagem centrífuga. Pessoal, isso aqui é muito interessante. Vocês já devem ter visto ela, só que não conseguem associar. Já viram aquelas motos, por exemplo, a Honda Bis, Honda Pop, ou motos que você acelera, ela não tem embreagem. Então, ela está ligada e parada, você engata a marcha, ela fica parada. Quando você acelera, que ela começa a andar, dentro dela ela tem uma embreagem centrífuga. Ela é comandável através da força da inércia, ou seja, existem dentro dela as sapatas, né, que são os discos abrasivos, uma massa e uma carcaça chamada de panela, né, que é uma cobertura sobre ela. Conforme você aumenta a rotação interna aqui, que é a rotação do motor, que você acelera o motor, essas massas, esses pesos tendenciam a abrir, a se afastar do centro. Quando ele se afasta do centro, ele empurra essa sapata, a sapata toca aqui na panela ou na superfície, gera o atrito, transmite potência. Ou seja, essa é uma embreagem centrífuga. Conforme você aumenta a aceleração do centro, ela faz o acoplamento e a ligação com o elemento externo. E embreagem unidirecional, a gente chama de diodo mecânico, tá? Por que diodo mecânico? Porque unidirecional. É o mesmo princípio da catraca da bicicleta. Ela permite que você gire o pedal num sentido, você transmite potência. Se eu girar ao contrário, eu não tenho nenhuma transmissão, ele gira em falso. Tá? Onde a gente vê uma embreagem unidirecional? Por exemplo, em rampas que sobe alguma carga, escada rolante. Se acabar a energia ou desligar, ela pode voltar? Não, ela faz um travamento. Ela permite a movimentação só em um sentido. A bicicleta é um exemplo, tem vários outros. O elevador, né?
ou outras características. Vamos lá. Quando a gente vê aqui, ó, essa embreagem, como ela funciona? Se você observar aqui as vistas em corte lateral, ela tem rolos, são esses elementos circulares aqui, e uma mola sobre eles. Se eu giro essa peça no sentido em que esses rolos, por exemplo, aqui, ó, tendem a andar para trás, andar contra a mola, conforme ele se afasta aqui, ó, ele gera um espaço entre a parte de fora da panela e o rolo e a parte central, ou seja, ele gira livre, tá? Se eu pego essa mesma elemento e giro ele oposto, no outro sentido, ou seja, eu vou girar ele no sentido onde eu vou empurrar as esferas justamente para essa extremidade, que é uma extremidade que tem menor área, menor altura. E ele vai ter o contato entre a base e a esfera, e a parte de cima aqui do rolo. Ou seja, ele vai travar. Nesse sentido, ele transmite movimento. Se eu girar ao contrário, os rolos se afastam, não transmite movimento. Ok? Essa é a lógica da embreagem unidirecional. Beleza? Estamos indo, calma. Embreagem eletromagnética também está no dia a dia de vocês, só vocês não têm conhecimento ainda. Quando você entra no seu carro, liga ele e liga o ar-condicionado. Você precisa apertar um botãozinho lá no painel, que tem um sigla AC, um botãozinho laranja, né? Geralmente com a luzinha laranja. Quando você aperta esse AC, o que ele faz? Ele liga o ar-condicionado. Como ele liga o ar-condicionado? Ele liga o compressor do ar-condicionado. Aí, por que o compressor estava desligado? Ele não estava desligado, ele estava desacoplado. O acoplamento dele estava comandável para ele ficar afastado. Quando você aciona o botãozinho, ele é um acoplamento eletromagnético. Existe dentro dele uma bobina, que quando você apertou o botão, você energizou essa bobina, a regra da mão direita, passou a corrente e empurra ele num sentido. Ou seja, ele fecha, ele acopla ao lado que está ligado à correia, né, que transmite o movimento lá do motor para os periféricos, bomba d'água, direção hidráulica, ar-condicionado, como esse exemplo, entre outros. E aí ele faz o trabalho de transmitir movimento, potência para o compressor, consequentemente refrigerando o ar lá para o nosso ambiente, para a parte interna do carro. Ou seja, o acoplamento, o desacoplamento do acoplamento, né, ele é feito de forma elétrica, por eletromagnetismo, tá? Campo magnético. Esse aqui é uma embreagem flutuante muito interessante. O vídeo vai mostrar para vocês. Logicamente, aqui ó, nós temos um ventilador siroco de um lado, ligado a um motor elétrico do outro. Então, aqui a gente tem o eixo dele, né? O eixo motor e o eixo movido. Eu preciso fazer a união dos dois, de forma que esse elemento é um elemento que faz a ligação por meio de ímãs. Ou seja, não existe contato físico entre os dois elementos. Eu isolo ele tanto de vibração, tanto de ruído, tanto de térmico, quanto também de, por exemplo, alguma condutividade elétrica, alguma coisa assim. Olha o papel entre eles. Não existe ligação mecânica entre eles. Eles são separados fisicamente. Quem que liga eles são os ímãs permanentes, ou seja, existe um campo de ímãs ali que transmite o movimento de uma placa para outra. Ele vai ligar aí, nós vamos ver o correto funcionamento, tá? Ou seja, não tem ligação física, contato físico entre eles, eles estão corretamente isolados, tá? Essas são outras variações, não cabe agora ao nosso caso. Ainda das comandáveis, existem o quê? A embreagem hidráulica. O que é a embreagem hidráulica? Muitos de vocês já devem ter escutado falar no conversor de torque. Pessoal, conversor de torque ou embreagem hidráulica é um acoplamento, tá, que transmite potência entre eixos e ele pode fazer uma conversão, ele dá um ganho de potência em condições específicas, tá? Baixa velocidade, alta velocidade, então ele tem a forma construtiva internamente dele que vai fazer as variações de potência. Como que funciona o conversor de torque? E por que hidráulico? Primeiramente, porque ele era uma câmara fechada, preenchida com óleo. Tá? Quem faz a transmissão de um eixo para o outro é o fluido hidráulico, é o óleo. Como? Um dos lados dele, eu vou passar por um vídeo aqui que explica melhor isso. Se o vídeo estiver pulsado na sua tela, fique tranquilos. Quando você assistir lá a nossa apresentação, você vai ver ele na íntegra. Tá? Então, ou seja,
O acoplamento ele está entre a transmissão e o motor. Ele vai transmitir a potência do motor para a transmissão. A transmissão seria a caixa de marcha. Está aí o nosso conversor de torque. O conversor de torque, como ele funciona? Ele tem uma embreagem internamente a ele também, que faz acoplamento e desacoplamento, trabalhando em conjunto com o óleo. Então, quando ele começa a girar, a parte que está ligada no motor é uma bomba. Essa bomba nada mais é do que uma carcaça dotada de aletas que impulsionam o óleo a se movimentar. Que óleo é esse? Que está dentro do conversor de torque. Tá? Entre essa carcaça e a parte que vai motor e a parte movida, existe a turbina. É esse elemento aqui que faz a grande jogada. A partir desse óleo em movimento, ele tem outras aletas que podem fazer o quê? A aceleração ou ganho de potência desse óleo, desse fluido. Consequentemente, você vai aumentar a potência da sua transmissão. Tá? O extrator é o que faz essa jogada, ou seja, ele ajuda no direcionamento do óleo e aumenta e ganha de potência. Tá? Então, ou seja, nada mais é do que o fluido passando dentro dele, transmitindo de um elemento para outro, aumentando ou não a potência. Tá? Dessa forma, você está isento de quê? Vibração, solavanco, porque tudo isso vai ser absorvido no óleo. Aqui é a parte de embreagem dele, né? Que faz o desacoplamento quando ele para. Por exemplo, você parou na rua, né? O motor está girando, mas a transmissão para, a embreagem ela afasta para que ele gire livre, né? Eles trabalham todos em conjunto, ok? Isso é um conversor de torque. Pronto. Sobre os acoplamentos, por que usá-los? Vamos falar de algumas vantagens e desvantagens, tá? Como vantagens, primeiramente, absorver desalinhamentos. É uma das grandes funções e aplicações do acoplamento. Você tem um acoplamento lá que absorve esse desalinhamento, você está preservando seus demais elementos, eixo, motor, mancal, rolamento. Tecnicamente, eles são de manutenção simples, tá? São fáceis de montagem e desmontagem. Redução da emissão de ruídos por meio do ambiente. Ou seja, ruído é vibração. Se ele absorve a vibração, ele absorve o ruído que pode gerar aquele equipamento. Ou seja, esse ruído ele não se propaga para o meio. Simples instalação, dependendo do modelo. Isso aqui é uma coisa interessante. Ele é considerado tanto como uma vantagem como uma desvantagem. O custo, né? Vamos falar primeiramente da vantagem. Quando você coloca um acoplamento na sua montagem, é um elemento a mais que você está inserindo, é um custo a mais. Mas esse custo ele vai ser recompensado como? Na durabilidade do seu sistema. Quando o acoplamento ele faz a absorção de vibrações, a absorção de choque, de solavancos, ele está preservando os rolamentos e os mancais. Ou seja, esses elementos vão poder trabalhar ou num período maior, sem intervenção de manutenção, ou até prolongar a vida útil deles, aumentando a durabilidade. Consequentemente, você não vai ter gastos com manutenção de mancais e rolamentos. Então, ele compensa o investimento. No final, ele fala que vai ser uma economia, e é. Ele vai trazer mais vantagens do que desvantagens. A grande maioria dispensa lubrificação, alguns sim, outros não. Tá? Todos eles são normativos, então existe um padrão dentro dele, dependendo da forma construtiva, princípio de funcionamento, se é comandável ou não, ele tem uma normativa que rege o funcionamento dele. Tá? E aqui a absorção de choques, solavancos e vibrações. Então aqui é um exemplo bem bacana, ó. Você tem um eixo aqui que traz uma vibração, eu tenho de um lado lá um eixo ligando a um moinho que moe pedra, é solavanco, é vibração, é porrada o tempo todo, e eu não quero que essa vibração se propague como um motor elétrico. Ou seja, eu tenho um absorvente lá, um elemento que absorve esse amortecimento por meio do acoplamento. Então, seria aqui, ó, ele absorvendo a energia de um lado e não se propaga ao longo dele. Ele não transmite essa vibração de um eixo para o outro. Acoplamentos, desvantagens, né? Nem tudo é mil maravilhas. Como a desvantagem dele? Instalação. Quando você coloca um acoplamento no seu sistema, é um elemento a mais de manutenção. Então, você tem um ponto a mais. Eu tenho só o motor e a máquina, agora eu tenho o motor, acoplamento e máquina. Então, é um ponto a mais de observação dentro do plano de manutenção. Fala de custo. Existe um custo de aquisição desse acoplamento. Tá? Então, eu considero isso uma desvantagem. Muitos acoplamentos têm tolerância à temperatura ou umidade. Cuidado, principalmente os de fricção ou os comandáveis, que trabalham com o princípio de atrito. Tá?
Pessoal, esse foi o nosso assunto sobre acoplamentos. Agora nós vamos falar de molas, é outro assunto, outro elemento, ok? Molas estão no nosso dia a dia, já pegamos algumas, já fizemos uma espiral, já apertamos, já trabalhamos com elas, mas não temos talvez conhecimento da amplitude que é este elemento, ou seja, diversas formas construtivas em função de aplicações e de suas características, tá? Vamos discuti-las. Primeiramente, o que é uma mola? É um elemento elástico. Primeiro paradigma, ele pode ser metálico ou não metálico, tá? Capaz de absorver uma energia mecânica por meio de sua deformação e transformá-la numa energia potencial, tá? A mola, ela deve apresentar características, por exemplo, a deformação, relativamente elevadas. Ela tem uma grande amplitude de deformação, um regime elástico elevado, tá? Porque senão ela sofreria o quê? Uma dilatação, uma deformação permanente, e não seria o nosso caso. A mola a gente quer absorver uma energia por meio da deformação e ela vai devolver essa energia pelo meio da deformação, pela contração, expansão, pela expansão ou contração, tá? A deformação se dá devido ao esforço de compressão, tração ou torção. Então, ela pode ser comprimida, pode ser tracionada ou pode ser torcida, tá? Sendo proporcional à força aplicada. E ela devolve esta energia. Mas aqui são algumas curiosidades de materiais, tá? Sobre aplicações mais comuns, principalmente armazenamento de energia ou carga, amortecimento de choques, controle de movimento e um elemento de fixação. Quando a gente viu lá os elementos móveis, lembra da argola de pressão? Ela tinha uma característica de mola. Ela fazia um trabalho de fixação ali, né? Primeiro material de composição, fala do aço, tá? São feitos com ligas de aço ou arames que apresentem algumas características específicas, como altos valores para limite de elasticidade sob tensão, elevada resistência a choque, principalmente aquelas que trabalham no serviço mais pesado, excelente resistência à tração, dúctil, né? Ela pode ser conformada, elevado limite de elasticidade, elevada resistência à fadiga e resistência a choques solavancos. Vamos trabalhar, vamos explicar aí melhor. Primeiramente, um aço mola, não necessariamente ele vem na natureza ou é conformado já nessas propriedades. Os aços, eles podem ser condicionados por meio da sua composição e do seu tratamento térmico que ele pode sofrer, e com isso gerar propriedades relevantes para o funcionamento de uma mola. Então, geralmente, um aço ele é conformado na geometria, posteriormente passa por um tratamento onde ele vai requerer estas características. Por exemplo, limite de elasticidade ou constante elástica dele, né, elevada. Resistência à fadiga. Já devem ter pego alguma pecinha que você dobrou uma vez, desdobrou. Quando você dobrou a segunda, ela quebra. Aquela região ali sobre uma fadiga, ela não tem resistência à fadiga, ela quebra. A mola não, ela tem que permitir a flexibilidade sem se desgastar. E resistência a choque. Ela vai receber uma energia instantânea, ela não pode quebrar, ela tem que absorver e devolver. Borracha, né? Olha aí, estamos saindo da parte metálica, né? As molas pneumáticas são coifas que condicionam o ar sob pressão e trabalham com o princípio elástico de suspensão, ou seja, absorver vibrações e choques por meio da compressão do ar comprimido que está confinado dentro delas. A borracha não é o elemento elástico, mas a função dele não é absorver energia, é apenas confinar o ar. Quem absorve energia é o ar comprimido, tá? A pressão interna das molas pneumáticas, que podem ser chamadas de coifas ou foles, tá? São os dois, né, os técnicos que a gente usa. Região sul e sudeste chamamos de foles, aqui a gente chama de coifa, tá? Exerce uma energia de absorção de energia e devolução. Aqui eu coloquei um videozinho de aplicação. Para você ver como que elas são empregadas e têm uma boa eficiência, você pode ver muitos veículos de carga, né? A suspensão pneumática associada a caminhões. Então, de um lado aqui, ó, você tem a sua carga, do outro você tem as rodas passando pelo asfalto brasileiro, né? Ondulado, esburacado. Não
linear, infelizmente. E aí essa vibração não se propaga para a carga. Por quê? O ar, com a mola pneumática, ela faz a absorção e faz com que esse fluido ou esse elemento trabalhe com o princípio de mola. Tá? Então, depois eu passo esse vídeo na íntegra lá para vocês. Vocês vão ver ela vibrando aqui a parte de baixo e ela absorvendo a energia, não se propagando para o meio, né? Que é o grande intuito da mola. A plastiprene, né? Ou PU, que a gente chama, é um material também de alta elasticidade. Tem tanto o plastiprene quanto o uretano e o elastano. Tá? São materiais usados geralmente no processo de estampagem, trabalham como mola. Vou mostrar um exemplo aqui para vocês. Eles são esses elementozinhos roxos, meio avermelhados aqui atrás. Ó. Opa, só um minuto. Pronto. Então, aqui é uma ferramenta de estampo. O que é uma ferramenta de estampo? Vem essa fita de aço, ela corta, fura e dobra ao mesmo tempo. Tá? Vocês vão aprender isso aí ao longo da disciplina, lá em processo de fabricação mecânica ou fabricação mecânica, com formação mecânica, vocês vão aprender essas disciplinas. Processo de estampagem, eu preciso de uma mola para segurar a peça e trabalhar a energia aí durante o corte e a expansão da peça, tá? Ou seja, elas trabalham aqui, são as molas de PU ou plastiprene, né? Então, molas, segundo a norma, é apenas um elemento flexível, que absorve, dilata e absorve energia e devolve energia, e elas podem ter diversas formas construtivas. Mola não é só aquele nosso espiral, não, viu, pessoal? São diversos modelos. Por exemplo, dentro da norma, elas são classificadas como barras ou lâminas, helicoidais, espiras ou anéis. As lâminas ou barras, elas podem ser simples ou feixe de mola. As helicoidais, elas podem ser cilíndricas ou ter alguma inclinação cônica, bicônica ou convexa. Tá? As espiras e os anéis pratos ou cônicos. A gente vai ver aí durante a nossa aula. Representação norma que representa a forma construtiva e característica das molas. Primeira delas, a lâmina, né? Ó. Feixe de mola, já deve ter visto também suspensão de veículos pesados, carros, caminhonetes, né? São barras planas, de alta elasticidade, que permitem flexão, torção, tá? Geralmente podem trabalhar unitárias ou em grupos, em várias lâminas, em feixes, que a gente chama. Podem ter acessórios como fixação de olhar e assim por diante. Aqui é só a representação da norma aumentada, um zoom ali na norma. Então ele fala a forma construtiva. Ele pode ter aqui esse grampo central para ajudar na fixação da mesma e montagem da mesma. Geralmente o esforço, a fixação está nas extremidades e a força vem pelo centro. Mola helicoidal é o mais comum, talvez, quando a gente fala em mola. Todo mundo vai pensar na cabeça aquela espira, né? Que seria uma mola cilíndrica helicoidal, tá? O que eu quero falar sobre molas helicoidais para vocês? Elas podem ser de compressão, ou de tração, ou de torção. Aqui, ó, compressão, tração e torção. Quando a gente fala de tração, de compressão, as espiras são afastadas, ela absorve, aproximando as espiras. Tá? Outro detalhe interessante, essas molas helicoidais, não necessariamente uma mola sempre vai ter o perfil do arame ou do corpo dela cilíndrico. Ela pode ser quadrada, retangular, depende da capacidade de carga, da aplicação. Molas de tração, coloquei o exemplo aqui daquela mola de rede, que vocês devem conhecer. Nesse caso, as espiras estão juntas e ela faz a absorção, que é afastando as espiras, depois aproximando de novo. Então, ela sofre uma tração a fim de absorver a energia. Podem variar de forma construtiva pela geometria e pelos elos de ligação. Tá? Por exemplo, aqui ela tem um olhar e um gancho, né? E a mola de torção. Coloquei um exemplo aqui, um pregador, que talvez seja o dia a dia de muita gente aí conheça, lá um pregador em casa, já deve ter pego um pregador para brincar ou para estender roupa. São molas que trabalham pelo princípio de torsional, elas absorvem energia pela torção. Então, pode ser tanto um perfil cilíndrico quanto retangular ou quadrado. Essas daqui são chamadas de voluta, tá? É a forma construtiva delas. Ó. Beleza? Molas em espiras. Essa mola é muito interessante. Vocês, quando criança, talvez devem ter desmontado ou quebrado um brinquedo de vocês que saiu de dentro dele uma fita metálica comprida. Ninguém sabia o que era, depois descobriram que era uma mola, né?
era o elemento de fricção, né, que você dava corda no brinquedo e que nunca mais foi montado igual. Ou seja, ali é uma mola em espiras, tá? Ela trabalha por meio da torção, conforme você trava esse centro e gira a parte de fora, ela armazena energia. Então a gente tinha aqueles carrinhos de fricção que tipo, ia no chão e puxava ele, soltava ele e saia correndo. Quando você puxava e tracionava ele estava absorvendo energia dentro dessa mola. Relógio de corda, vou pegar um relógio lá e vou dar corda nele, e você está dando energia, que é o mecanismo de relógio, na mola. Ou seja, conforme ele vai trabalhando, a mola vai soltando energia e dando corda para ele trabalhar. Ok? Aqui nada mais é do que a representação técnica dentro da normativa. Tá? Então, é o giro dela que absorve energia. E temos as molas anéis, ou pratos, tá? Pessoal, anéis ou pratos são molas geralmente de pequeno curso e grande capacidade de carga, tá? Temos um exemplo dela aqui, ó, é como se fosse uma arruela, parece, mas não é. Ela é um cone, tá? Ele trabalha com o princípio de amortecimento, deixando plano esse cone, ou seja, ela se amassa e volta. Então, ela é uma mola para pequeno curso e grande potência. Tem aplicações específicas. Podem ser montadas em série ou defasadas, dependendo aí da sua necessidade de aplicação. Aqui, ó, estaria em série, né? No mesmo sentido, ou sentidos opostos, para aumentar aqui o range dela, né? O curso dela. Aqui aumentaria a potência de absorção de energia. Aqui fala um pouco da seção do arame que compõe as molas. Como a gente falou, não necessariamente ele sempre vai ser cilíndrico, ele pode ser retangular ou quadrado, dependendo das classificações. Se eu tiver uma região específica e eu precisar de variações, ou uma potência mais elevada ou mais branda, de força, de energia da mola, eu vou trabalhar a geometria dela, porque o espaço físico é o mesmo. Aqui são algumas características em função da forma construtiva das molas. Olha que interessante isso. Nós temos uma mola helicoidal paralela, cônica, bicônica, ou conhecida como barril, e convexa, conhecida como ampulheta. Tá? Qual a diferença, pessoal, da forma construtiva dessas molas, além da geometria? Vocês entendem que existe uma diferença entre elas, ou por quê? Alguém queria se manifestar aí, falar, se sabe o porquê da variação dessas geometrias? Pode falar, pessoal, não tem problema não. Se tiver dúvida, curiosidade... Eu acho que o tipo de absorção deve ser diferente, a absorção do impacto, porque tipo, uma tem uma zona de contato maior que a outra. Vamos só explicar tecnicamente melhor isso. É nessa ideia de raciocínio, sim. É isso mesmo, Emanuel. Né? O Emanuel falou exatamente. Quando você tem uma mola cilíndrica paralela aqui, ó, o que limita o curso dela? Os elos. Então vai chegar um ponto que um elo vai bater no outro, tá? Não é um óculos, tá? São os elos da mola batendo aqui, né? Ó. E o curso dela vai ser limitado. Quando você trabalha ela cônica, barril ou ampulheta, você está defasando o posicionamento dos elos, né? Do arame. Consequentemente, o curso dela aumenta, porque eles podem se sobrepor aqui, ó, né? Eles passam um do lado do outro, eles não batem um em cima do outro aqui, ó. Eles vão se pôr lateralmente. Ou seja, você tem uma mesma característica, você aumenta o curso dessa mola. Ele tem um range, a gente chama maior. Então, essas seriam as classificações, as características, o porquê dessas formas construtivas. Tá? Mola de torção, torsional, tração lá é a mola da rede, a voluta, né, é a de espira, só que com característica, ou de compressão com característica de perfil retangular, a mola prato. Aqui são alguns desenhos técnicos associados a molas. O que a gente se preocupa geralmente? A altura máxima dela, ou a altura dela, diâmetro externo e interno, a geometria e dimensões do perfil dela e o passo. O passo seria o espaçamento ali entre os elos da mola. Tá? Por que o passo é importante? Porque dependendo do número de espiras, você sabe aí qual é o range dela, né? Ela comprimida ou ela distendida, quais são os cursos dela. Aqui algumas molas cônicas, a voluta, de torção, mola prato. Então, são nomenclaturas aí que vocês podem ver depois, são usadas para desenhos técnicos específicos para as molas.
Aqui é só uma outra curiosidade de outra literatura. Então, a gente mostra aqui, ó, lá ele já chama de barril, né? Não é bicônica, nem a convexa, ele já chama de ampulheta. Mas ele mostra uma outra variação aqui também muito interessante, ó, que é de passo variável. Como assim passo variável? As espiras embaixo elas estão mais próximas, uma região mais próxima, e outras estão mais afastadas. Por que isso numa mola? Você consegue variar a capacidade de carga dela em função da número de espiras e espaçamento entre elas. Ou seja, a mola tem uma constante elástica que atua em função da força. E associada ao comprimento, você varia essa força, né? A constante elástica com o deslocamento dela aplica uma variação de força. Ou seja, se você tem uma região lá de espiras mais afastadas, você absorve uma energia. Se sua energia for maior que essa região, ela vai ser toda comprimida e ele entra no segundo estágio, que seriam aquelas espiras mais próximas, que teriam uma força maior. Aí ele trabalha numa outra região. Ou seja, a mola ela tem uma capacidade de absorção de energia bem variável, em função da sua forma construtiva, ou seja, dos passos variáveis. Tá? Aqui são algumas outras prato, né? Geometricamente construtivas. Tá? Aqui tem algumas associações em função das forças e características, né, das molas. Por exemplo, aqui, ó, né, a paralela de compressão padrão, fixo, linear, constante da mola ela é constante, ou seja, ela comprime, né, empurra a mola. A de tração, ela puxa. Tá? Ó, aqui outro elemento, ó, de tração também, em função da sua forma construtiva, e a de torção. Tá? A mola também, ela pode ser um corpo rígido, trabalhar um elemento extremamente rígido, que trabalha ali geralmente torção ou flexão. Vou já mostrar um exemplo para vocês. Aqui a voluta, ó, a prato, algumas características de funcionamento, ó, a mola pneumática. Tá? Pessoal, se você pegar uma literatura aí de 10, 15 anos atrás, não falava de mola pneumática. Isso aqui foi agregado dentro dos elementos de uma década e pouco para cá. Tá? São os foles. Aqui são exemplos de aplicações. Por exemplo, ó, barra de torção. Você deve ter escutado essa expressão e falar, o seu carro ele tem uma barra de torção. Qualquer carro. Por quê? Pensa você numa estrada, você tem os seus pneus no chão e a carcaça do carro em cima. Se você faz a curva para a direita, por exemplo, a tendência da massa, da energia do carro é ir para a esquerda. Então, a suspensão do lado esquerdo ela abaixa e do lado direito ela levantaria. Se o carro perder estabilidade, poderia o quê? Perder a aderência e não ter tração correta, derrapar, capotar. Para evitar essa variação na suspensão, existe uma barra de torção. É uma barra ligada dos dois lados, que ela permite uma pequena flexão, mas o que ela faz? Se eu estou fazendo uma curva lá para a direita, o meu lado esquerdo aqui ele tende a baixar, o que acontece? Se ele está baixando, ele não permite que o lado direito suba. Ele tendencia o outro lado a baixar também. Ou seja, eu dou estabilidade ao meu carro. Tá? Esse é o objetivo da barra de torção. Feixe de molas. Aqui ó, é a mola prato aplicada ao fim de curso de amortecedores. Por exemplo, meu amortecedor ele tem um ambiente que tem uma mola, que ele tem uma grande amplitude. Se eu vencer essa amplitude da mola, eu não quero que o êmbolo bata lá no final seco na carcaça do meu amortecedor. Pode quebrar, trincar, né? O que eu vou fazer? Eu tenho uma molazinha lá no final, que são as molas prato, que vão absorver essa energia final, ou seja, um pequeno deslocamento, mas com uma grande potência, evitando que seja um contato bruto, né? Uma batida seca, sem nenhuma absorção de energia. Então, um exemplo da aplicação da mola prato seria esse elemento. Aqui é só um vídeo que mostra de forma construtiva como que as molas são feitas. Pessoal, a mola é em função da sua geometria, características. Tá? Se vocês colocarem no YouTube, aí, por exemplo, máquina ou fabricação de mola, vão ser milhares de vídeos que vocês vão ver. Cada um deles vai mostrar um projeto de mola. As molas podem ser variáveis em função dos seus projetos. Tá? Por exemplo, aí, ó, ele está fazendo uma mola helicoidal, né? Aqui ele já vai fazer como se fosse um clipe de uma mola, um grampozinho com uma mola embutida. Vocês vão ver no final. Parece até aqueles grampeadorzinhos que a gente usa para fechar saco de pão, por exemplo. Vocês vão ver aí, ó. Fez um lado. No mesmo arame ele está fazendo o outro lado, ó. Só um minuto.
Pronto, aí ele fez tipo um clipezinho aí, ó. Aí ele vai pegar e vai cortar e vai começar novamente outro, tá? Ou seja, você pode trabalhar diversas geometrias de mola. Hoje em dia é muito comum empresas que trabalham com mola, né? Você tem um projeto lá na sua mola, você manda, eles fabricam mola para você, tá? Olha aqui ele fazendo, ó, cônica. Vamos ver aqui, ó. Ó, uma de torção aí, ó. Olha lá que interessante, ó. Uma mola de torção. Aí ele já vai trabalhar outra geometria de mola, ó. Aí ele vai fazer aquele pregadorzinho em outro sentido só. Beleza? E para finalizar, trouxe uma curiosidade aqui para vocês. Você já deve ter escutado falar num carro Passat, só que não é um Passat novo, não é um Volkswagen novo, é o primeiro Passat, tá? Isso aqui são imagens usadas lá na revista Autosport, ou Quatro Rodas, na época era Autosport, fazendo a propaganda do lançamento do Passat no Brasil. Olha que legal o folder dele, falava assim, ó, um ano após o lançamento na Europa, o Passat chega ao Brasil em 1974, era o primeiro veículo da marca com motor frontal, refrigerado a água, e suspensão com molas helicoidais. A mola era um diferencial nesse carro, para você ver como que elas têm uma empregabilidade, uma função importante dentro da nossa história mecânica, né? Dentro da evolução mecânica. Isso foi em 1974. Em 1975, foi considerado o carro do ano no Brasil. Ou seja, um carro com molas helicoidais. Tranquilo? Tem uma foto dele aqui, ó, teste de desempenho e tal. Tranquilo, pessoal? Isso aqui foi só uma curiosidade final. Você vê como são empregados. E esse era o assunto da nossa aula de hoje. Alguma dúvida, alguma consideração em relação ao que foi apresentado hoje? Não, professor, estou tranquilo. Beleza, Arthur? Tranquilo. Pessoal, qualquer dúvida, estou à disposição. Só lembrando para vocês, rapidinho antes de finalizar a aula, lá no Unifor Online, está disponível para vocês as notas da atividade da dobradiça, da atividade do mancal. Então, vocês abrindo lá, vocês vão ver a nota de vocês, a explicação. Também tem a nota da prova, que já foi apresentada, corrigida. Vocês vão pegar essas 3 notas, vocês consigam calcular como se fosse a V1 de vocês, como a nota da prova vale 50%, a nota da trabalho do mancal vale 25% e da dobradiça mais 25%. Vocês calculam a sua nota, seria a sua nota de AV1. Lembrando que a AV1 não vai ser lançada, a nossa disciplina virou nota única, mas ela é uma das notas da primeira fase que vão compor a nota final lá para fazer a média da disciplina, tá? Professor, eu perdi uma das atividades, ou do mancal, ou da dobradiça, ou da prova. Não fiquem preocupados. Sábado, agora, dia 16, das 9 da manhã às 11 da manhã, estará disponível uma prova online, uma avaliação online, no Unifor Online, com o intuito de recuperação. Como assim? Se eu esqueci, se eu não fiz atividade no mancal, como muitos não fizeram, ou mais de 14 alunos não fizeram, tá? Não fiz atividade no mancal, você faz a prova e ela vai substituir a sua nota do mancal. Ah, mas eu não fiz a primeira prova. Não tem problema, você vai fazer esta prova agora e a nota dela vai substituir a nota do, como a gente fala, da avaliação, tá? Ou seja, independente de quem você faça a atividade, você vai fazer se é trabalho ou se é a prova, essa avaliação ela vai compor lá essa nota. Ah, mas eu fiz tudo e queria tentar melhorar minha nota. Posso? Tranquilo, não tem problema. Se você fizer essa avaliação, você vai poder substituir qualquer uma das notas, a nota mais baixa, né, por esta nova nota. Ou seja, se ela substituir um trabalho, ela tem um peso de 25%. Se ela substituir a prova teórica, ela tem um peso de 50%. Ok?
Tranquilo? Deu para entender aí a lógica de funcionamento? Beleza? Thalita, vai ter que dar um jeito aí, tem que ver, porque essa prova ela vai ser disponível para todos, entendeu? Para todas as 3 turmas, né? É das 9 da manhã às 11 da manhã. Eu coloquei 11 aqui, mas ela vai até próximo do meio-dia, né? Ela vai até meio-dia. Então, você vai ter, tecnicamente, um intervalo aí quase de 4 horas, 3 ou 4 horas para fazer a prova, tá? Professor, Oi, Arthur. ou seja, é o tipo de prova que não custa nada eu fazer, né? Eu já estou com o meu, sei lá, meu 7 garantido, mas se eu, por acaso... É de critério de cada um, entendeu? Tem aluno aí que está morto de feliz com 7, entendeu? Tem aqueles que querem melhorar. Né? Eu digo assim, mas se por acaso, só uma situação hipotética, eu tiro um 0 nessa prova, não puxo minha nota para baixo. Não muda nada, não muda nada. Não vou tirar a pontuação. Tem professor que faz isso, mas eu acho que é uma oportunidade só de você melhorar. Tranquilo. Beleza, deixa eu ir, então. Maravilha? Beleza. Pessoal, beleza? Pessoal, sobre a aula de hoje, alguma dúvida, algum comentário, questionamento? Qualquer dúvida, qualquer consideração, sempre tem nossos canais disponíveis lá, nosso grupo do WhatsApp, os torpedos do Unifor Online, tranquilos? Pessoal, agradeço a atenção de vocês. Esse assunto, essa nossa matéria, esse nosso material dessa nossa aula já está disponível para vocês no Unifor Online e logo, logo eu disponibilizo a gravação dessa nossa aula, beleza? Agradeço a atenção de todos. Bom semana, até quinta-feira, né? Nossa próxima aula. Muito obrigado, boa noite.